Olá, nono ano, tudo bem? Tudo na paz? Estamos iniciando agora a Era Vargas, um novo capítulo do nosso livro, capítulo 6, página 100. Era Vargas, página 100, capítulo 6. Pessoal, o que foi a Era Vargas? A Era Vargas foi o período no qual o Getúlio Vargas vai ficar no poder, que vai ser de 1930 até 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial nós vamos falar logo após esse assunto, para a gente poder seguir a sequência temática do livro. Então, com o apoio dos tenentistas, né, Getúlio Vargas faz a Revolução de 30, o golpe de 30, alguns historiadores chamam de golpe de 30, outros Revolução de 30, mas enfim, em 1930 acaba aquela república oligárquica, aquela república café com leite que nós falamos nas aulas anteriores, onde ora era presidente de Minas Gerais, ora era presidente de São Paulo. Então acaba com essa oligarquia dessas elites cafeicultoras ou da produção de leite. E Getúlio Vargas agora toma o Brasil através de um golpe militar. Um golpe militar, uma revolução, enfim, não pelas vias direto populares democráticas, e sim através de um golpe de Estado. A sua promessa aí, pessoal, era a modernização do país, né? Que ele tinha o objetivo principal, modernizar o Brasil. E até 1929, o Brasil era praticamente produtor e exportador de café. Com a crise de 29, o Brasil é fortemente afetado e isso, de certa forma, favorece a Revolução de 30. Então, Vargas teria que intervir na economia e ele faz. Ele faz uma diversificação da produção. Começa a produzir, além do café, erva mate, cana-de-açúcar, algodão. Não que o café parou, o café não parou de ser produzido devido à sua importância, mas foi substituído por alguns outros itens importantes. Vargas no poder. É, Houve também uma modernização industrial no Brasil. Começou a pensar, né, na forma de industrializar para poder criar novas indústrias para que o Brasil seja autossuficiente e não dependesse totalmente das nações é, europeias ou americanas, os Estados Unidos no caso. Então ele pensa no seguinte, na industrialização por substituição das importações. Como assim? Se você industrializar o que você precisa, você não vai mais precisar ficar importando, certo? Mesmo porque a economia mundial estava falida. Nós estamos falando ali dos anos 30, pessoal. Então o mundo ainda estava sofrendo a Grande Depressão e o mundo estava, de certa forma, quebrado, falido. E Getúlio investe, né, sugere investir, né, na indústria de base, na siderurgia nacional, na Companhia Vale do Rio Doce, indústria de química também no Brasil e fábrica nacional de motores, ou seja, Getúlio Vargas vai investir nas indústrias de base. Siderurgia, a Vale do Rio Doce, indústria de química no Brasil e a Fábrica Nacional de Motores. Tem um caráter autoritário? Sim, essa era Vargas, para ficar mais fácil, nós vamos dividir em três partes. E essas três partes, três fases, vai ter três caras diferentes de Getúlio. Ele vai aparecer de formas diferentes. Primeira parte, governo provisório, depois governo constitucional e depois Estado Novo. Mas vamos aos poucos. Ele vai ter um caráter autoritário mais ao final, vai se inspirar no fascismo de Mussolini, ele vai controlar os meios de produção, meios de comunicação, vai controlar sindicatos, vai fazer um discurso nacionalista forte, e apesar de tudo isso, ele vai se aproveitar dessa imagem e vai criar um populismo, como um líder carismático, né? Vai fazer discurso que vai controlar as massas, inclusive ele que vai criar a Voz do Brasil, que até hoje dá na rádio, não dá mais às 19 horas, tem algumas rádios que dão 21 horas, 20 horas, mas antigamente era todos os dias na rádio às 19 horas. A Voz do Brasil, que vai ter um outro nome na época dele, é a Hora do Brasil. Aí depois colocaram a Voz do Brasil. Getúlio Vargas que criou para poder aproximar o povo das medidas que estão acontecendo no governo federal.
Então vamos lá, devido a tudo isso, né, ele vai ter até hoje ainda uma imagem como o pai dos pobres, né? Muitas pessoas ainda consideram ele como o pai dos pobres devido à série de leis trabalhistas que ele criou para o Brasil. Mas vamos analisar, ele foi bom, ele foi ruim? É uma pessoa meio enigmática, a gente pode imaginar ele como uma pessoa boa em alguns momentos, uma pessoa ruim em outros momentos. Mas vamos lá. Como falei, vamos dividir a história. Vamos não, a história de Getúlio Vargas é dividida em 3 fases: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Então vamos começar com a primeira fase, chamado governo provisório. Pessoal, o governo provisório, só melhorar aqui. O governo provisório vai ser de 1930, né, com a Revolução de 30, o golpe, né, que tirou e que Washington Luiz do poder e colocou Getúlio. Vai de 1930 a 1934. As primeiras atitudes após a Revolução de 30, né, de tirar o Washington Luiz, foi a suspensão da Constituição. Essa Constituição é aquela de 1831. Ele suspende a Constituição, ele fecha o Legislativo, ele faz um centralismo do poder, começa a centralizar tudo em suas mãos, e ele substitui todos os governadores dos estados por interventores federais. Interventores eram tenentes, né, da época do tenentismo, eles que ajudaram ele a fazer o golpe, certo? Então ele substitui os governadores por interventores federais. Ele também se aproveita desse fenômeno, né, que está acontecendo aqui na América Latina, do populismo, como um líder carismático, né? Usa-se muito da demagogia para a manipulação das massas, defende um forte nacionalismo, também o peleguismo, né, o controle dos sindicatos, né, colocava pelegos ali do governo para vigiar os sindicatos, e também começa, né, uma série de leis trabalhistas, como a criação da carteira de trabalho, jornada de trabalho de 8 horas, participação feminina e o salário mínimo, que antes não existia, certo? Lembrando aí que antes era São Paulo e Minas, naquele governo ali aristocrático, café com leite. Então, tudo vai muito bem, tudo vai muito bom. Porém, a população começa a questionar como é que pode Getúlio Vargas, ser o presidente do Brasil, controlar o Brasil, sem ter sido feito nenhuma eleição. Ele não pode ficar no governo sem ter sido eleito democraticamente. Então, o seu governo provisório vai ser marcado por uma série de críticas, uma série de insatisfações populares. Dentre essas insatisfações, podemos destacar aí a Revolução Constitucionalista de 1932, que vai estar na página 103. Revolução Constitucionalista de 1932, em São Paulo. Lembra que tinha São Paulo que estava no poder e Minas? São Paulo queria novamente chegar ao poder, ela estava insatisfeita. Mas vamos entender quais foram os fatores dessa Revolução Constitucionalista. Primeiro, as instabilidades políticas em São Paulo e a perca da hegemonia política de São Paulo com a Revolução de 30. São Paulo deixou de ter um participante na política nacional. Não era mais o presidente de São Paulo, era o presidente do Rio Grande do Sul, Getúlio. Então ela estava insatisfeita com isso. E quais eram suas reivindicações? Dentre as reivindicações dessa Revolução Constitucionalista, era um interventor civil e paulista, uma Constituição, porque se vocês lembrarem, como falei agora, a primeira coisa que Getúlio faz é suspende a Constituição que estava usando, de 1891. Então estão sem Constituição. Então eles exigem uma nova Constituição e eleições para presidente. Não pode o presidente tomar conta sem ser eleito pelo povo, certo? Então, as reivindicações eram essas. Mas na verdade, pessoal, na realidade, São Paulo queria novamente um papel na política nacional. Ok? Os paulistas estavam contra essa
imposição do Getúlio. Então virou uma guerra mesmo. Foi uma revolução constitucionalista, onde os paulistas vão entrar em guerra, em conflito contra o governo federal. Ou seja, São Paulo versus o Brasil de Getúlio. E quem vai ganhar? Getúlio Vargas ganha. O governo federal ganha e vai, de certa forma, atender os desejos, os anseios, né, dessa revolução, porque são anseios válidos, como a Constituição e eleições para presidente. Mas Getúlio Vargas ganha. Uma das características importantes desse movimento, eu não sei se vai estar aqui no livro. Não vai estar aqui não. Eu já procurei, mas eu não achei. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Uma da característica, não está aqui, mas vamos colocar. Vamos falar porque é importante. Talvez vai cair no vestibular, alguma coisa assim mais para frente. Uma das características da Revolução Constitucionalista foi o movimento 23 de maio, MMDC, onde estudantes foram mártires, né, foram mortos por tropas federais e ficou marcado, né, como movimento MMDC. Então vamos lá, frente, fundação. Então, a primeira fase do governo provisório, que vai de 30 até 34, se caracteriza por essas atitudes que nós falamos. Getúlio suspende a Constituição de 1891, fecha o Legislativo, controla o governo, coloca interventores federais no local de governadores, começa ali um populismo. Em meio a isso vai ocorrer a Revolução Constitucionalista, que o governo federal vai ganhar. Vamos passar para a fase número 2. Agora, o governo constitucional. O governo constitucional vai ser instalado de 1934 até 1937, como consta no livro aí, no alto do livro. Primeira coisa que ele faz, o povo não está desejando, não está pedindo tanto uma Constituição, as pressões populares não estão pedindo tanto uma Constituição, então Getúlio elabora uma Constituição, a Constituição de 1934. Ele faz a Constituição devido às pressões populares. E nessa Constituição tem uma série de características. Quais são elas? Primeiro, o voto feminino. Getúlio aí consegue colocar uma conquista, né, popular aí da população que está pedindo tanto, o voto feminino. Também institula o voto secreto. Também coloca nessa Constituição alguns direitos trabalhistas que ele já vinha fazendo já desde o governo provisório. Também coloca nessa Constituição um nacionalismo econômico mais forte, o mandato de 4 anos de presidente. Coloca também ele de certa forma se inspira, né, no modelo da República de Weimar, aquela República da Alemanha. Então, Getúlio Vargas faz algumas mudanças interessantes, inclusive nessa Constituição também ele cria o salário mínimo, certo? E Getúlio, agora ele vai fazer o seguinte, já que fizemos a Constituição, agora vamos fazer uma eleição, né? E ele faz uma eleição para presidente de forma indireta, onde os governadores ali vão votar nele, acaba ele sendo eleito. Foi honesto? Bom, ele fez a eleição, só que não foi o povo que votou nele. Foi os chegados dele, vamos falar assim, que votaram e ele ganhou. Bem ou mal, ele ganhou e agora é um presidente eleito pelos representantes do povo. Então, bem ou mal, agora ele foi eleito. Então, Getúlio Vargas agora está na fase do governo conhecido como governo constitucional. Temos uma nova Constituição, temos um presidente eleito pelos seus representantes. E nisso vai surgir alguns partidos políticos. Vai surgir 2 principais partidos políticos. ANL. Tem aqui, que legal. E eu escrevi aqui, ó. Vai surgir. Vamos escrever. ANL.
versus A e B. Pessoal, nunca faça isso com seu livro, hein? Não risque. Então temos aí dois partidos políticos principais. ANL, Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes, aquele da coluna Prestes. É uma organização de esquerda, certo? Que pede reforma agrária e comunista. Vamos ver se consigo fazer a foice e o martelo aqui. Aí a foice e o martelo. ANL, ok? Uma associação, uma organização de esquerda. E A e B, Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado, jornalista Plínio Salgado. E é uma organização fascista. Os famosos camisas verdes. Fazer o símbolo deles aqui, que é o Anauê. O Anauê é assim, ó. É a letra sigma do latim. Então temos aqui ó, a foice e o martelo simbolizando o comunismo e o Anauê simbolizando o fascismo. Esse Anauê está seguindo um outro, por ser uma organização fascista, ele é inspirado em Mussolini e em Hitler também. E ele se inspirou na famosa suástica. A Alemanha tinha sua suástica e o Brasil, o A e B, tinha sua sigma. Certo? Até a forma de comprimento era igual. Deixa eu ver se eu consigo fazer para vocês aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer. Vocês lembram que ao ver Hitler, as pessoas levantavam as mãos? Deixa eu tirar aqui. Olá pessoal, estão me vendo? Então, o Anauê era assim, ó. Ao ver Hitler na Alemanha, não levantavam suas mãos e faziam assim, Heil Hitler! Nós vamos falar sobre isso ainda. Heil Hitler! Faziam assim ao ver Hitler. No Brasil, imitando o Heil Hitler, eles faziam Anauê, assim, ó. Anauê! Faziam assim, ó. O mesmo símbolo, que trazendo do Tupi-Guarani, Anauê quer dizer somos irmãos, ok? Só uma curiosidade. Então temos aí, ó, rapaz, repare a imagem, essas mulheres fazem parte desse símbolo aí do Anauê, esse A e B. Olhem aqui, que legal. Vê se vocês conseguem enxergar a bandeira aqui, ó. A sigma que eu falei com vocês agora. Esse é a sigma. Certo? Olha lá na bandeira aqui, ó. Certo? Então aí temos aí dois grupos políticos. Temos aí os ANB, ANL, Aliança Nacional Libertadora Comunista, liderado por Luiz Carlos Prestes. E temos aí A e B, Ação Integralista Brasileira. Curiosidade, essa A e B, existem hoje, 2020, algumas raízes ainda dessa A e B. Essa organização fascista, os camisas verdes, ainda existem no Brasil. Então vamos lá, pessoal. Seguindo. Nesse contexto também do governo constitucional, vai surgir... Aí, lá em cima. Vai surgir conflitos, como em 1935, a intentona comunista. O que foi a intentona comunista? Ela foi uma tentativa, né, de tirar o Getúlio Vargas do poder. Certo? Por que o nome intentona? Intentona vem da palavra fiasco. Foi um fracasso enorme. Prestes vai ser preso... Certo? Luiz Carlos Prestes, da ANL, que liderou essa intentona, tentando tirar Getúlio. Ele vai ser preso e a Olga vai ser deportada, sua mulher vai ser deportada para a Alemanha. E a Olga, tem um filme muito legal sobre ela, o nome do filme, inclusive, é Olga. É um filme brasileiro que vai contar essa história dela. Ela é mulher, né, de Luiz Carlos Prestes, e ela vai ser deportada para a Alemanha. Ela está toda ferrada, porque ela é mulher,
ela é espiã soviética, tudo que Hitler odiava, ela era judia e ela ainda era comunista. Ela era tudo que Hitler odiava. Ele odiava odiava espiã soviética, odiava a União Soviética, ele odiava judeu e ela era judia, e ele odiava comunista. Então ela vai ser um prato cheio para ele matar. E ele vai matar ela, como é previsto. Então, ao Getúlio Vargas deportar ela, está condenando ela à morte. E Prestes foi preso. Só que Luiz Carlos Prestes vai viver muito ainda, vai morrer nos anos 90, 80, se eu não me engano. Então vamos lá, pessoal. Tudo isso, pessoal, vai criar um clima, um sentimento. Agora criaram, né, intentona comunista, que era uma tentativa de tirar Getúlio. Tudo isso aí vai criar um clima propício para o golpe. Getúlio Vargas fala assim: senhores brasileiros e brasileiras, estamos vivendo está vivendo um momento de risco, nós estamos vivendo uma situação de medo, nós vamos ser invadidos por comunistas. Mentira, não tinha nada disso. Só que Getúlio Vargas, em 1937, ele se aproveita de um chamado Plano Cohen. O que era o Plano Cohen? O Plano Cohen era um plano idealizado para caso o Brasil fosse invadido por comunistas, o que nós iríamos fazer? Então era uma ideia, não tinha nada de concreto. E Getúlio Vargas, com a desculpa de pegar o Plano Cohen, ele vai falar assim, bom, os comunistas querem invadir o Brasil, nós temos que instalar uma ditadura. Nós temos que acabar com todos os partidos políticos e eu vou ser o chefe supremo dessa ditadura. E é isso que ele faz. Brasileiros e brasileiras, ele falando, um exemplo, brasileiros e brasileiras, nós vamos ser atacados por comunistas. Eu recebi um plano chamado Plano Cohen, mentira, tá? Que esse plano fala que os comunistas vão dominar o Brasil e não podemos deixar isso. Então, para que isso não aconteça, eu vou fechar todo o Congresso, eu vou instalar a partir de hoje uma ditadura onde só eu vou mandar e mais ninguém. Então, ele se aproveita dessa desculpa e deu um golpe em si mesmo. Olha que interessante. Ele deu um golpe de Estado no governo dele. Então, ele tira o presidente e auto se proclama um ditador. Certo? Deu para entender essa parte? Eles criam, através de um plano falso, chamado Plano Cohen, ele vai prender os adversários, e em 1937 acaba o governo constitucional e Getúlio dá um golpe nele mesmo e começa agora a ditadura varguista, também conhecido como ditadura do governo do Estado Novo. Ok? Estado Novo. Conflitos no campo, vamos ver o que tem mais aqui. Então já falamos aí sobre o governo provisório, governo constitucional. O que nós estamos deixando passar? Vargas no poder, ok. Governo provisório, ok. Populismo, ok. Revolução constitucionalista, ok. Falamos. Fundação Frente Negra, tá? É uma leitura para poder complementar, ok. A gente faz a leitura. Vargas de 34 a 37, ok. Falamos sobre isso. Conflitos no campo, sim, vai ser os conflitos que vão ocorrer também a partir da intentona comunista. Ok. Agora sim, pessoal, vamos partir aí para a página 107. A ditadura Vargas, ou o Estado Novo. Agora, pessoal, estamos aí com uma nova realidade. O Estado Novo vai ser de 1937 até 1945. Primeira coisa que ele vai fazer, Getúlio Vargas, ao se proclamar ditador, extingue todos os partidos, promove agora a centralização política, cria pena de morte, exatamente, o Brasil teve pena de morte, cria pena de morte e faz uma nova Constituição. Então ele acabou com aquela Constituição que ele tinha feito lá em 34 e cria a nova Constituição. A Constituição de 1937, também conhecida como Constituição Polaca. Por que polaca? Porque ela tem forte inspiração fascista, certo? Então, nessa Constituição de 1934, quais são as características que... Já ia falar Hitler. Quais as características que Getúlio coloca nessa nova Constituição?
mandato de presidente de 6 anos, sem vice-presidente, apenas presidente. Nenhum partido político, certo? Executivo e legislativo, proíbe greves, plenos poderes vão ser centralizados na mão de Getúlio, ele vai estar com plenos poderes, proíbe símbolos nacionais, por exemplo, símbolos municipais, não tem esse símbolo aí da Prefeitura de Castelo, Prefeitura de Vargem Alta, Prefeitura de Cachoeiro, proíbe tudo, só símbolos nacionais. Ele cria a polícia secreta, essa polícia vai prender, vai dar sumiço em várias pessoas. Ok? É tipo uma Gestapo. Hitler vai criar a Gestapo e Getúlio vai criar a polícia secreta. Então, gente, se assemelha e muito com o fascismo essa Constituição nova. E o líder, né, que vai conquistar a nação. Então se assemelha muito com o fascismo. Também ele vai criar o famoso DIP. Está escrito aqui. Ah, tá aqui, ó. Hitler vai criar o DIP. O que é o DIP? Departamento de Imprensa e Propaganda. Nesse Departamento de Imprensa e Propaganda, ele vai promover a censura nos rádios, jornais e também vai fazer uma série de cartilhas para as crianças, né? Para as crianças gostarem dele, fazer a imagem paternalista de Getúlio, onde ele vai aparecer como pai dos pobres. Olha só essa imagem aqui, ó. Isso aí vai estar no livro das crianças, nas cartilhas, né? Na escola. Olha que pai bom, né? Isso aqui, se você for reparar bem, não vai parecer Hitler nas outras propagandas. Nós vamos falar sobre isso ainda. Mas Getúlio Vargas vai se assemelhar e muito de Hitler e Mussolini. Certo? Ele vai criar também, ele cria essa imagem de Vargas, né, o pai dos pobres, ele vai criar essa imagem de pai dos pobres. Ele vai criar a Hora do Brasil, em 1937. Está escrito aqui, se eu não me engano. Olha lá. A Hora do Brasil. Lembrando, pessoal, nessa época aí não tinha internet, nem televisão. Então a coisa mais importante que dava acesso ao povão era a rádio, o rádio. Então ele vai criar a Voz do Brasil, para poder ter esse contato direto com o povo. Vai criar também concurso público. Ele vai criar esse concurso público para acabar, de certa forma, com os resquícios ainda de oligarquias, né? Para todos terem a mesma chance. Em meio a isso, o Brasil vai entrar... Vou fechar aqui, não consigo fechar esse trem nunca. Aí, fechou. Em meio a isso, o Brasil vai entrar na Segunda Guerra Mundial. O Brasil entra na Segunda Guerra Mundial com a sua força expedicionária. Há meses estão perguntando, o Brasil vai entrar na guerra? O Brasil não vai entrar na guerra? E não, as pessoas não sabiam se o Brasil ia entrar na guerra ou não. Getúlio Vargas falou, em certa ocasião, que o Brasil só ia entrar na guerra no dia que a cobra fumasse. Tanto que quando o Brasil entrou na guerra, o símbolo, deixa eu ver se tem aqui, ó, o símbolo do Brasil na guerra era uma cobra fumando. Não temos aqui. Vamos falar por aqui então. Vamos lá. Então, o Getúlio queria autossuficiência e para isso ele precisava construir a siderurgia, a Siderúrgica Nacional do Barão. Siderúrgica Nacional, exatamente. E para isso precisava de empréstimos. E quem vai ter dinheiro? Os Estados Unidos. Então, de certa forma, o Getúlio ele fazia um jogo duplo. Ele gostava das ideias fascistas de Mussolini e de Hitler, mas tinha uma proximidade econômica muito forte com os Estados Unidos. Então ele não quer, de certa forma, entrar mesmo na guerra. Ele exportava látex tanto para o eixo, né, e como para os aliados. O eixo era Alemanha, Itália, Japão, vendia látex, tanto para um quanto para outro. Tudo vai muito bem, porém o Brasil vai ser atacado no Atlântico por um navio nazista, devido à sua aproximação com os Estados Unidos, né? Hitler não gosta do Brasil se aproximando muito com os Estados Unidos e vai e ataca o navio brasileiro no Atlântico. Isso aí vai ser motivo do Brasil entrar na guerra em agosto de 1942. Então o Brasil entra na guerra ao lado dos americanos, né, dos aliados, contra o eixo. E manda 25 mil pracinhas, 25 mil soldados. O
Pessoal, ele manda vários soldados, mas estão de certa forma despreparados. O exército brasileiro não estava preparado para esse conflito, mas mesmo assim vai. Em meio a isso, ele vai criar, em 1943, a Consolidação das Leis Trabalhistas, em 1943, que vai ser inspirado na Carta de Lavur. Lembra que Mussolini fez a Carta de Lavur? Que vai dar uma série de garantias para o povo? Beleza. Enquanto a guerra está funcionando, está rolando, não existe nenhum questionamento. Porém, vai existir uma contradição quando a guerra acaba. Porque vai ser a famosa contradição de Vargas. Porque como pode um governo ditador ficar ao lado dos Estados Unidos, que tinha visão mais libertária? Não pode um governo ditador igual o Brasil lutar contra outro governo ditador, que é o de Hitler. Então existia essa contradição de Vargas. Então pediram a sua renúncia logo com o final da Segunda Guerra Mundial. Então, com o final da Segunda Guerra Mundial, não tinha motivo para o Getúlio continuar no poder e nem tinha motivo para ele manter essa sua ditadura tão forte. Porque agora a Hitler já tinha morrido, já tinha acabado a guerra em 1945, então esse vai ser um dos principais motivos para a renúncia de Getúlio Vargas, essas contradições, porque não existia motivo para ele continuar mantendo-se no poder, pois não existia mais nenhuma ameaça. Ok? Então vamos falar sobre as principais mudanças aí da era Vargas, de todos esses 3 períodos que nós falamos. Quais foram, um resumão aí, quais foram as principais mudanças na era Vargas? Uma das principais mudanças foi que a sociedade urbana cresceu em relação à sociedade agrária. As cidades cresceram muito mais em relação às cidades da zona rural, às populações da zona rural. Houve também a ampliação do espaço industrial na economia nacional. E também os empresários aumentarem seu poder em relação às oligarquias. E também teve o crescimento da classe média e operária. Ele criou, pelo sim, pelo não, bem ou mal, ele conseguiu sair dessa era Vargas, desses 15 anos de poder, ele saiu relativamente popular, o povo gostava dele. Tanto que em 1951 ele vai voltar ao poder. Mas aí é assunto para próximos capítulos. Por hoje, vamos parar aqui, vamos ter aí umas atividades mais para frente, mas vamos parar por aqui. Forte abraço!